tudo bem? Hoje nós estamos com mais uma entrevistada na série de entrevistas com os autores dos capítulos do livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. Quem é a nossa convidada de hoje é a Rosana Galina, nossa querida Rosana Galina, que nos acompanha já há muito tempo, é uma história muito gostosa que nós temos com ela, e isso é uma coisa que traz muita satisfação. Os entrevistadores, Ana Carolina Moraes Carvalho, Silvia Helena Sintra Arruda, Denise Mendes Gomes e eu, Marcos Naime Pontes. Então, vamos lá, que eu acho que vai ser muito gostosa a nossa entrevista. Boa tarde para vocês. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ler o que eu escrevi. O agradecimento do livro, eu penso que é da terapia familiar como um todo. Poder falar em vida e ler em vida sobre autores, sobre vida de cada um dos autores que fazem parte do nosso cotidiano profissional, é um presente. Mas poder agradecer o fato de eu, depois de 10 anos, poder ler o que eu escrevi, porque a gente lê o que o outro escreve, dificilmente a gente volta a reler o que escreveu. E foi muito bom eu me reencontrar, principalmente nesse momento de vida, onde nós temos como pano de fundo e como contextualização a pandemia. Né? A pandemia traz uma outra forma de você poder estar consigo mesma. Então, poder ler o que eu escrevi sobre mim, sobre minha família, sobre meu momento naquele momento, sempre me fez, me fez relembrar de coisas que estavam já mais adormecidas. Então, eu agradeço ao Marquito, que é o Marcos Naime Pontes, pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de eu poder falar sobre minha vida e minha vida profissional, fazendo isso que para mim é imprescindível, é o meu paradigma de vida. Eu vejo a vida em movimento e o movimento é sempre ritmado. Então, é uma coreografia constante entre fatos, entre personagens, entre protagonistas que vão dialogando comigo no meu cotidiano. Então, muito obrigada. Né? Obrigada por esse momento, obrigada pelo momento anterior a esse, que foi de eu reler o meu texto, e obrigada por aquele momento de encontro em que você generosamente me fez participar do seu livro. É um presente constante. Muito obrigada, Marquito. E bem-vinda a cada uma de vocês. Com Denise eu tenho uma história muito querida. Com Silvia Helena tem um namoro antigo. A gente se encontra perto do meu consultório, lá na Vila Nova Conceição, a gente se encontra em lugares mais inusitados, desde lojas até armazéns. Então, também é alguém que faz parte do meu cotidiano. Ana Carolina é alguém novo, mas que se foi escolhido pelo Marquito, sou obrigada a dizer, eu já gosto. Muito obrigada para cada um de vocês. Querida, então, você disse que a vida é uma coreografia em movimento. No meu TCC, pelos sistemas humanos, eu cito você através do livro de sua autoria, A Dança Trigeracional, uma leitura facilitadora. Que a página 51, você escreve: a trigeracionalidade engloba questões ligadas à importância da justiça na história da família, ao respeito da função do mito no contexto familiar, a abrangência que nos oferece a decodificação das pautas do sistema familiar. E aí você discorre sobre, no grupo familiar, a lealdade, que dependerá da posição de cada indivíduo dentro do âmbito da justiça de seu universo humano. Estão carregadas de obrigações
as famílias constituem o mais conservador dos sistemas de relações. Você citou também, agora, no introito, a questão desse momento que nós estamos passando da pandemia. Como você vê, você, pessoalmente, e como terapeuta no seu consultório, as relações familiares, a dança trigeracional e as relações familiares atualmente? Veja, Silvia Helena, como eu vejo a coreografia atual. Eu diria assim, hoje em dia, os pais tiveram mais chance de estar com os filhos. As esposas tiveram mais chance de estar com os seus maridos. Os pares, independente de quais forem, tiveram mais chance de estar juntos. Eu penso que, atualmente, depois de 7 meses, quase 8 meses de confinamento relacional, eu penso que já começa um desgaste maior. Eu fazia e faço até hoje, desde o primeiro dia de pandemia, que nos pediram para ficar em casa, eu faço caminhadas em torno da hípica, eu moro aqui no Brooklyn, então eu dou caminhada, parecendo um peru, em véspera de festa de ação de graças, dando volta e volta e volta, e durante essas voltas eu fui conhecendo famílias que estavam passeando juntas. Hoje em dia já são babás que levam as crianças. Então, uma das minhas principais interrogações, desde o começo da pandemia, é de como é que a gente conseguiria conservar os ganhos que tivemos durante esta fase. O ganho dos pais estarem mais junto com os filhos, de acompanharem mais a parte escolar, das crianças, apesar de paradoxal, porque a gente diz para a criança, não pode ficar no computador, fica muito tempo no computador, e depois, por prazer, eles não podem, mas por obrigação, eles ficam 6 horas em frente ao computador. Então, para mim, isto é uma incongruência do tamanho de um bonde, mas que nossas crianças estão vivendo isto. Paralelamente, respondendo como é que os pais estão nesta relação, eles no começo acompanhavam de uma forma muito mais prazerosa. Atualmente já não vejo a hora que o filho vai para a escola. Então, volto à minha frase anterior, que é como é que a gente consegue preservar coisas que foram aprendidas durante esse período? Como é que a gente faz para poder continuar passeando a família toda? Não todo dia, porque agora está todo mundo retornando para o seu espaço formal de trabalho, mas como é possível isso acontecer de um jeito mais prazeroso, pelo menos em finais de semana, como uma memória do que foi vivido durante um período de reclusão maior? Como é que a gente faz para não perder espaços privilegiados que tivemos de reencontro com as tarefas domésticas? Parecia maluco da minha parte, mas não, eu voltei a fazer bolo, eu voltei a fazer gelatina colorida, eu voltei a cuidar do meu jardim deu uma revigorada do tamanho do cão. Então, estas coisas eu não quero perder. Agora eu tenho empregada 2 vezes por semana. Mesmo nas 2 vezes por semana, quem tempera o feijão sou eu, quem faz a lentilha sou eu, que eu quero ver se a gente consegue preservar, sabe? Então, se eu pensar numa coreografia entre os diferentes personagens que fizeram desta pandemia uma nova configuração familiar, eu faria, como faço com as famílias que estou atendendo, um levantamento do que é que eu abro mão, porque de fato não é possível continuar, e do que é que eu gostaria de continuar, sabe? Acho que a gente tem que fazer isso, porque a gente teve ganhos, como em tudo na vida. Tivemos perdas, mas tivemos ganhos. E para mim os ganhos, pode parecer absurdo a gente pensando numa quebra total da questão econômica, ou agora parcial já, pensar na questão da saúde,
mas eu acho que nós tivemos ganhos muito interessantes, que mereciam ser permanentes e não temporários e emergenciais. Obrigada. Rosana, Ai, paixão. gostei muito da sua resposta. E eu gosto muito desse convite amoroso que você faz para a gente olhar os ganhos e como preservar. Mas eu tenho um desejo de perguntar para você como é que a gente suporta as perdas que a gente teve, e muitas delas são irreparáveis. Quando uma perda é irreparável, ou quando uma perda, não, acho que é irreparável, não tem como fazer uma outra palavra, aliás, você usa muito bem todas elas. Quando a gente tem uma perda irreparável, é porque a gente teve uma convivência muito significativa. E a gente vai ficar com o significado deixado, né? Porque a perda, se a gente pensa, o nosso dia é transitório, tudo é perda, né? Quando eu penso no meu caminhar em volta em volta da hípica, eu tive perdas também. Não são perdas tão significativas como, por exemplo, uma perda de uma paciente que eu acabei de perder, que é a primeira vez que isso acontece, ou a perda de alguém do nosso convívio social, que era muito significativo, como alguém que você sabe de quem eu falo, e que vai embora e a gente não sabe quando vai poder ver de novo. Eu penso que aí a memória do que foi vivido, o encontro interno com cada um dos momentos vividos, eu penso que servem para reparar. Porque ninguém é eterno, né? E, infelizmente, a gente é surpreendido com ausências. E, muitas vezes, essas ausências deixam feridas muito abertas. Mas eu fico ainda pensando que quanto maior a ferida, mais significativa foi a vivência. E eu, então, vou ficar com o significado da vivência, porque este me acompanha, este me pertence, ninguém tira. Por mais que alguém vá embora, o que eu vivi com esse alguém é meu. E isto não vai ser possível de ser arrebatado de mim. Então, eu fico com o ganho, né? E não com a perda. Oh, Fala, paixãozinha. é muito gostoso conversar com você, te ouvir. E assim, eu fui me conectando com essa sua sensibilidade para o invisível. Essa sua sensibilidade por aquilo que a gente não vê. Ou não vê ainda, ou não pode ver mais, né? Então, Sim. eu sei que você tem muitos estudos e muitas reflexões sobre esse não visível, mas presente, vivo, e que a gente pode se conectar. Você pode contar um pouco para a gente como é que esse invisível fica tão evidente para você? Como é que você ajuda a gente a olhar para esses aspectos? Eu acho que uma coisa que eu coloquei no livro foi o quanto eu sempre fui muito curiosa. Tanto que meu apelido era Espícula de Rodinha, né? Porque tudo eu queria entender mais, tudo eu perguntava. Eu cortei meus cabelos quando tinha 2 anos de idade, cortando todos os meus cachinhos, saí atrás do trabalho do meu pai, com 3 anos de idade, deixando todo mundo louco na casa da vovó. Então, eu penso que não é onde está o invisível, é como a gente, no visível, descobre o invisível. É sem dúvida nenhuma no seu sorriso, Denise, que eu descubro a tua alma, não é? Quem você de fato é. É no jeitinho da Ana Carolina fazer anotações e estar com o óculos procurando coisas que eu descubro um jeito interrogativo até de se preparar para a gente poder estar junto.
é no jeito da Silvia Helena de poder olhar se eu tenho um brinco maior, se eu tenho um brinco menor, que eu descubro o padrão estético que faz parte dela. É no jeito do Marcos falar de perdas que eu descubro o quanto ele ainda sofre por uma ausência. Então, eu penso que é no visível que se descobre o invisível. A gente só merece permanecer um pouco mais tempo no visível, porque a gente é um pouco efêmero, a gente olha e não vê tudo que pode. Então, eu penso que é demorar um bocadinho mais. É demorar, por exemplo, na qualidade do meu jardim, né? Quer dizer, não é só eu botar um adubozinho melhor. Não, é no regar constante, no me surpreender com o botão que está chegando. Esse botão já era invisível antes, mas eu já cuidava dele. E poder me surpreender com a chegada dele mostra para a plantinha que eu acreditava que ela estava lá. Eu penso que é mais ou menos isso. Muito lindo. Rosana, Sim. é um prazer conhecer você. Eu conheci você um pouquinho pelo livro e eu fiquei muito surpresa, porque eu fiquei muito feliz de ler o seu capítulo, assim. Eu senti esse seu jeito que você está contando e conversando nas suas palavras. E aí, lendo, eu fiquei muito curiosa, assim, eu queria saber mais de você. Você fala, e você já usou aqui muitas vezes a sua coreografia, essa sua dança com a vida, né? E tem uma inquietação sua que você coloca nas páginas do livro, que é unir o presente ao passado e o passado ao futuro. E quando você me fala desse invisível, né? Quando você conta aqui para a gente isso, eu vejo essa união, né? Do botão que está para vir e que vem de um passado de histórias e que faz um futuro que a gente ainda não viu, né? Como que é agora para você isso? Você já tem uma história bastante consistente na terapia familiar, você tem essa experiência da pandemia, desse olhar para o seu entorno, e você tem essa preocupação dessa dança, né? Tão bonita do passado, com o presente, com esse porvir. O que acontece agora? Qual é a sua dança agora? Sabe, Ana Carolina, eu penso que a dança não muda, ela só se aprimora. Né? Agora eu tenho 72 anos, então, nestes 72 anos, eu, quando olho para o meu filho, que eu digo, inclusive, no artigo, que eu tinha momentos que eu olhava para ele e ainda o via de meia, 3/4 botinhas, eu olho para ele hoje com 48 anos, olho para minha filha com 45 e vejo que tem um presente que prepara um futuro consistente, né? Mas sem a menor sombra de dúvida, eu continuo olhando nessa coreografia com o passado, porque eu ainda olho e vejo as minhas 3/4. Eu não consigo esquecer disto. E é neste não esquecer que eu trago a presença não é do jovem, mas é a presença do ontem, só que atualizada. Né? Eu penso que o grande movimento meu hoje é de atualização, por isso que eu fiquei tão feliz de poder conversar com vocês hoje, porque a gente tem mesmo de atualizar. Agora, a atualização não passa por uma mudança, mas passa por um aprimoramento, né? Eu comecei a dançar, eu tinha 4 anos e meio, eu parei com 55 por total impossibilidade de continuar, porque eu tinha uma artrose severa nos braços. Mas eu fui fazer dança circular, porque eu não aguentava ficar sem ter uma dança na minha vida.
Então, eu penso que a gente vai atualizando, né? Mas não que haja uma mudança. Eu diria e reforço, eu penso que é um aprimoramento. Eu continuo acreditando que o passado é algo muito importante, não para a gente estampar como se fosse uma coxa de retalhos, mostrando o sofrimento, mostrando como é difícil, mostrando tudo que eu superei. Não, eu penso que isto não é interessante, mas usando isto como uma colcha de retalhos que me cobre no presente e no futuro, porque eu fui suficientemente forte para poder ultrapassar todos os movimentos que vivi. E agora eu me acolho deles e não mais sofro com eles. Porque eu penso que este movimento é que permite a coreografia. Porque se você fizer um estancamento no passado, um estancamento no futuro, ou mesmo no presente, sem entender que ele é um movimento constante que te prepara para o dia de amanhã, fica muito complicado, né? Você fica sem muitas, para mim, sem muitas referências, né? Acho que é isso. Será que eu te respondi? A gente fica sem par para dançar, né? Dança sozinha, né? Ficar tudo parado para lá e para cá. Respondeu, muito obrigada. Obrigada. Rosana, Fala, paixão. Você escreveu recentemente sobre mim um exercício que nós fizemos, né, num grupo de estudos, e onde você contava muitas vezes que eu acolhi coisas que você trouxe. Uhum. Eu fiquei muito emocionado. Sim. E quando eu saí agora do hospital e estava naquele grupo novamente, e eu estava extremamente envergonhado por ter vivido coisas muito difíceis, você me falou uma coisa que me tirou do inferno. Você disse assim para mim, que se eu não houvesse aquela força de monstro, eu não teria sobrevivido. Você tem ideia do que isso faz com uma pessoa? Muito obrigado. Eu levarei isso eternamente comigo. A tua força de acolhimento é tão grande quanto essa que você conta. Paixão. A minha pergunta é, onde você aprendeu a fazer isso? Eu acho, Marquito, que foi ao longo da vida, sabe? Eu tive uma infância que, como eu relatei, tinha uma dificuldade muito grande de viver às pontas, porque eu tinha uma avó mulata e tinha um avô que tinha trazido a Light para São Paulo, que era de uma prepotência, sabe? Italiano arrogante. Ele era muito arrogante, meu vovô Ernesto. Mas, ao mesmo tempo, era de uma afetividade do tamanho de um bonde. Apesar de eu ter nascido de sapatilhas na mão e ser mulher, e não o filimasque, que tanto eles esperavam que nascesse, com uma chuteira de camisa do Corinthians de preferência. Então, eu penso que a convivência com os dois afetos, porque ambos eram muito afetivos, foram me ensinando que tem algo dentro de nós, que é aquele invisível que a Denise fala, que a gente merece perseguir. Porque se a gente está sobrevivendo, se a gente está conseguindo estar no cotidiano, é porque a vida é mais forte do que a morte. Então, eu me vinculo um pouco a ela e acredito nisso no outro. Acredito muito, né? Então, eu penso que é aí que eu aprendi. Essa pergunta é linda, eu vou pensar muito sobre ela ainda. Mas eu penso que é por aí.
mas eu vou aprofundar e depois escrevo sobre ela para você. Opa! Muito obrigado. Obrigada a você. Então, Rosana, até agora você falou sobre afetos, amorosidade, emoções, sentimentos, a dança trigeracional e o momento atual. Mas será que você poderia contar um pouquinho da sua biografia? Quer dizer, a gente conhece, a gente sabe que você sempre foi uma mulher e uma profissional expedita que participou de vários trabalhos e projetos. Então, conta um pouquinho sobre a sua iniciação, a sua faculdade. Não pude fazer a faculdade de psicologia naquele momento, porque meu pai tinha adoecido e mamãe administrava as contas da casa com o seu salário de professora, sendo que nós tínhamos um padrão e uma qualidade de vida que, para ser mantida, não era fácil. Mas ela deu conta, né? E a gente fez tudo o que era possível. Então, quando eu penso em como eu podia contar algo a mais, talvez na minha relação com as pessoas, na faculdade eu tinha um grupo que era um grupo muito interessante, a Mídia da GUM até hoje é minha amiga e a gente continua trocando figurinhas. Tinha a Malu Schettini, que também era uma pessoa bastante interessante. Eram duas pessoas com quem eu transitava mais, né? No restante, como eu fazia estágio, porque eu precisava do estágio para poder pagar a faculdade, era bolsa estágio, desde o primeiro ano eu tive estágio remunerado. Então, eu não tinha tanto relacionamento com a escola como tinha com a minha vida profissional. Tanto que eu descobri o marido Lu, primeiro único invicto, do SESC, que foi onde eu fiz o estágio, né? E que foi uma coisa horrorosa, porque eu me apaixonei por uma outra pessoa antes de me apaixonar pelo marido Lu, e meu pai fez um verdadeiro estardalhaço no estágio e na PUC. Vocês não podem fazer ideia do que meu pai fez. Para vocês terem uma ideia, um dos profissionais que foi com quem eu me envolvi acabou sendo transferido para o SENAC. A PUC fechou o contrato dela de convênio com o SESC para estágio, e eu saí de uma unidade do SESC e fui para a maternidade João de Oliveira. Isto tudo eu devo ao meu pai. Mas também foi graças à maternidade que eu atendi o meu primeiro casal. E nunca mais deixei de querer entender mais dessa relação tão maravilhosa que é uma relação conjugal. Então, eu acho que esta é uma coisa nova, né? De que eu passei por um movimento dentro do estágio que fez um rolo do tamanho de um bonde na PUC e no SESC. Mas também fiz, durante esse período que eu estava fazendo meu estágio no SESC, eu tive o meu primeiro grupo de idosos, que era o Carlos Malatesta. Isso eu digo no livro, no artigo que o Marquito me permite escrever. Eu digo que tem um grupo de idosos que eu fiquei simplesmente apaixonada, né? Por exemplo, você falou dos seus filhos, e eu sei também dos seus netos. E o seu encantamento, você falou agora da maternidade, né? Pela maternidade, por aquela mágica que acontece na chegada de um ser, né? Quando ele chega para essa vida, e que ele chega muito antes de poder ver a luz do dia, não é? E que isso te encanta de uma maneira imensa, assim, sagrada até, né? E o quanto que realmente a maternidade é algo muito sagrado na sua vida. E que a impressão que eu tenho é que cada vez que você olha para uma pessoa, é como se você estivesse ajudando a dar a luz.
É como se você visse ali algo nascendo, né? A cada momento. Então, quando você fala dessa dança da vida, dessa coreografia, onde a gente pulsa a vida, e existe um ritmo, e que esse ritmo, ele expressa algo que é único naquele ser, eu faço uma ligação com essa questão da gente poder renascer a cada momento. E que o seu olhar é um olhar que tenta captar isso. O que está nascendo agora? Né? Essa presença radical que a Arlene fala, que eu sinto muito em você. Né? E que hoje, quando começou a entrevista, você foi olhando para cada um de nós e dizendo, olha o que eu vejo. Né? Olha o que se oculta, mas que se mostra. Né? E que você busca, e que você vai atrás. Né? Então, eu queria te perguntar um pouco sobre como que é essa, já falando um pouco de como eu vejo, mas como que é isso na sua vida, né? A importância que você vê não só na maternagem, na maternidade, mas nessa possibilidade de trazer a vida, de dar à luz, de ser uma parteira. Muito bonito isso que você fala. Eu gostei muito. Eu acho que você tocou, Denise, em algo que até hoje não foi suficientemente explorado por mim, apesar de ser algo que eu quero muito conhecer mais, que é a memória intrauterina, né? Eu penso que a memória intrauterina começou a aparecer para mim empiricamente. Foi em sessões que eu ouvia relatos que me traziam a presença muito, muito forte de uma lembrança que não era mais atual, era remota, e que, de alguma forma, conservava no atual alguma coisa que era do ontem. E esse ontem era escondido, era oculto ainda. Né? Eu penso que tudo começa na minha interrogação pelas coisas. Né? Eu acho que, por mais que a gente vá, a gente volta a esta mesma questão. É meu jeito de interrogar, é meu jeito de não acreditar que eu estou vendo tudo que é possível. Tem coisas a mais. O olhar intrauterino também é esse, da memória intrauterina. Eu quero, de fato, fazer um aprofundamento. Eu entrei no doutorado, mas junto com o doutorado eu tive a Abratef, que vem para São Paulo, e eu, de vice-presidente de uma associação paulista de terapia familiar, eu era vice-presidente da Elizabeth Pulitti, e tinha me comprometido com ela única e exclusivamente porque eu ia fazer o doutorado. Então, eu não podia ter um período de dedicação maior à PTF. Mas a Abratef vem para São Paulo, a Sandrinha Fedulo Colombo recebe a Abratef, eu, de vice-presidente da Paulista, passo a secretária da Brasileira, San Cristóvão, no primeiro semestre de um doutorado. Fui por água abaixo meu doutorado. A Rosa Maria Macedo estava numa reunião com os 2 pés esticadinhos assim na cadeira. Eu falei para ela, na reunião, eu não posso, eu entrei no doutorado. A Rosa virou para mim e falou assim, você tomou posse na Brasileira, na Assembleia, sinto muito, não dá para sair, tem que ficar. Então, aquela foi a minha última tentativa de sair. Aí fui para a Tânia Weisberg, que era minha orientadora na PUCamp. Tânia, eu vou precisar estar numa associação brasileira, então vou ter viagens para fazer. Como fica? Ela falou, tenta. Eu fiz um semestre e não dei conta, né? Porque eu já tinha de viajar para conseguir a Tânia, porque a Tânia aceitou pegar a memória intrauterina como uma pauta de estudo para ela também.
desde que eu conseguisse coreografar com o Winnicott. E eu me comprometi a isso com ela. Eu falei, não, eu pego o Winnicott, eu vou nas ventas de Winnicott e vou conseguir provar. Mas aí, para poder ficar com ela e não ficar em São Paulo, porque na USP eu teria de esperar muito tempo, a gente foi para Camp, que era um lugar onde ela ia começar a ter turmas. Mas aí eu perdi minha vaga, infelizmente, né? Não foi possível continuar. Mas é um tema, e aí talvez eu responda um pouco também sobre o meu caminhar profissional, que a Silvia Helena tinha perguntado. Então, tem, de fato, Silvia Helena, um desvio no meu trajeto, mas absolutamente eu não abandonei a vontade. A vontade permanece, sempre que posso eu dou uma lidinha em alguma coisa, se aparece um artigo novo eu vou atrás dele. E a maternagem eu aprendi com a minha avó paterna, mais até do que minha mãe. Minha mãe adorava estudar, adorava ler, detestava cozinhar, detestava as coisas da casa, não gostava de fazer nada. Nada. Eu, com 12 anos, já sabia fazer mais coisa do que ela na cozinha, porque eu era curiosa e tinha uma tia que fazia isso. Mas a vovó Domingas, que é aquela picurrucha de 1,5 metro, a minha italiana Baresa, ela era uma avó muito mãe. Eu ficava com ela um grande período do dia. Então, eu penso que a minha matriz de maternagem é da vovó Domingas. A minha curiosidade intrauterina vem do meu grande prazer e do meu grande agradecimento, ou a minha grande gratidão pelas minhas 2 gestações. E ainda eu tive a sorte de ter um casal, né? Nem coloquei fita no Décio e nem precisei colocar chuteira na Cíntia. Então, foi muito, muito gostoso o caminho que eu pude fazer, como mãe, como neta que aprende uma maternagem e como curiosa para entender aonde é que a gente vai recebendo legados que a gente não consegue explicar. Eu digo, inclusive, nesse meu capítulo, que a gente repete coisas que diz eu nunca vou fazer isto com meus filhos. E quando a gente vê, está fazendo tudo igual, né? Aonde está adormecido? Aonde esse aprendizado passa com uma força tão grande que não é possível fazer mudança? Para mim, tem coisas no intrauterino, além do aprendizado relacional da família. Eu fiquei pensando nessa história da PTF, o que você foi buscar, da Abratef, né? O que você foi buscar ali? Porque você, aos meus olhos, é uma pessoa que tem contribuído muitíssimo para a história da terapia familiar no Brasil. E, assim, você é a pessoa que mais conhece o estatuto, você é a pessoa que orienta a gente quando tem um direcionamento a fazer. Você está sempre estudando muito também. Você, como sua mãe, acho que você tem essa herança, você estuda muito e você é uma pessoa que realmente é muito leal a tudo que você conhece, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, né? Entre fazer esse estudo, que é uma coisa tão cara para você, e fazer algo por nós, algo pela sua comunidade, né? Você fez essa opção. E eu queria saber de onde veio essa semente, onde estava essa semente? Eu penso que essa semente vem muito da minha avó materna. Eu digo no meu artigo que ela era alguém que saiu do casamento com o meu avô. O casamento não, da vida marital com o vovô, porque ela já era casada e já tinha abandonado o primeiro filho e o marido fugindo para São Paulo. Ela era de Tapetininga. Mas
quando ela se separa, quando meu avô se separa dela, porque não foi ela que se separou dele, foi ele que foi embora, ela estava fazendo campanha para o Jânio. Né? E ela não é que fazia campanha para o Jânio escrevendo para ele coisas ou vendendo votos. Não, ela acompanhava ele nas viagens. Eu tenho fotos em que ela é a única mulher sentada a uma mesa só de homens discutindo política. E eu, em função do meu desejo imenso pela qualidade de vida da criança, eu fui envolvida em vários programas sociais. Então, eu fui convidada, eu era da Federação de Obras Sociais e fiz parte de um grupo de trabalho do Programa do Menor, na gestão do Dr. André Montoro. E, a convite do Carlos Alfredo de Souza Queiroz, eu comecei a trabalhar primeiro voluntariamente neste conselho de representantes, eu ajudei a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente e, consequentemente, estudei demais estatuto. Como é que a gente vai fazer um estatuto? O que é importante ter nesse estatuto? Quais os artigos? Tinha o padre Júlio Lancelotti e a irmã Maria do Rosário, Ave Maria, eles podiam ver o diabo, mas a mim não gostavam de ver. A irmã Maria do Rosário dizia: Rosana, você é agnóstica. Eu dizia: não, eu defendo a criança e não o dinheiro no bolso de quem acompanha a criança na rua. Criança não é de rua. Criança está em situação de rua e não sai porque para vocês é importante a manutenção dela na rua, senão não tem salário para vocês. Então, eu dizia isso numa reunião do Palácio do Governo, né, na Sala dos Pratos. E eu dizia porque eu não tinha vínculo com nada que me impedisse de dizer o que eu acreditava. Fui vencida em uma série de artigos, porque, infelizmente, o Estatuto não é absolutamente o que estudamos, ele virou algo político depois que foi para ser aprovado, e, consequentemente, a gente se rendeu. Mas, mesmo assim, eu depois, quando fui contratada para poder estudar e organizar o Instituto de Assuntos da Família, na Secretaria de Promoção Social, ainda a convite do Carlos Alfredo de Souza Queiroz, eu trabalhei para poder fazer uma diferença entre a criança que era institucionalizada por abandono, a criança que era institucionalizada porque era carente, vítima de maus tratos ou de uma família em desordem social e econômica, e aquela criança institucionalizada porque era um infrator. Cada um desses segmentos, para mim, merecia uma política à parte, e eles eram tratados todo mundo igual. Então, tanto nesse trabalho de desinternação da FEBEM, que eu tive bastante envolvimento, trazendo as crianças que eram tidas ou classificadas como carentes para o retorno familiar, quanto na criação do Instituto de Assuntos da Família. Né? Então, acho que teve um movimento social e de políticas públicas que eu sempre participei. E esta eu penso que é uma veia da minha avó materna. Né? Se eu pego o fiozinho condutor, eu vou me encontrar um pouco aí. E é aí que eu acredito que a Associação Brasileira de Terapia Familiar tem que ser uma instituição aberta, que receba aqueles que têm competência, que não feche quem entra, mas feche quem sai. Né? Porque, infelizmente, na terapia familiar, as pessoas acabam sendo impedidas de fazer porque não têm uma determinada graduação. E eu vejo pessoas que saem, que não têm a menor competência para estar em frente a uma família, porque não conhecem a complexidade que isto tem. Então, eu, toda vez que posso, defendo questões como esta. Né? Como é que a gente traz qualidade para o ensino? Como é que a gente faz uma formação? Como faz os sistemas humanos, fazendo uma propaganda?
né? Que faz com que haja a possibilidade daquilo que eu acredito, de retirar de dentro daquele que se vincula a essa instituição o que há de melhor nele na relação com a família. Eu acredito nisto, né? Porque, na verdade, é isto. Isto faz parte do meu olhar. Como é que a gente pega a qualidade e não fica perdido naquilo que pode ser superado, como, por exemplo, uma graduação, né? Eu viajei muito, Denise. Ai, você fez uma viagem linda. Eu achei. Ana Carolina, você gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria. Rosana, quando eu ouço você falar, quando você fala dos seus filhos, eu gosto de ouvir você falar a vovó, a mamãe, esses termos, sabe? E quando você fala das crianças em situação de rua, e quando você fala em oportunidades de pessoas estudarem, eu vejo você falando sempre da sua inquietação em relação ao ser humano, que você já coloca logo no começo do seu capítulo, a sua curiosidade e a sua inquietação ao ser humano, né? E não importa se ele é esse menor em situação de abandono ou se ele é uma associação feita de pessoas. E você tem uma trajetória bem longa de estudos do ser humano, né? E o que eu queria te perguntar? O que você aprendeu nesses seus estudos, né? Nessa sua curiosidade sobre o ser humano? E o que te incomoda ainda? Bom, eu vou começar pelo que incomoda. Me incomoda muito a exclusão, me incomoda muito a rotulagem. Rotulagem não existe, mas eu adoro inventar palavra. Me incomoda a rotulagem, me incomoda muito a discriminação, que é quase que um desdobramento da exclusão. Me incomoda muito igrejas teóricas e profissionais. Eu tenho uma aversão a igrejas. Não dá para você coreografar igrejas teóricas. As igrejas como instituição, eu não tenho nada contra. Mas as igrejinhas profissionais, é isto, quem está fora disto, né? E esta coisa me incomoda profundamente, porque eu penso que a teoria nasce da observação e da interação com as pessoas e com o paciente. Não tem uma teoria para aquele paciente. Não, muito pelo contrário. Aquele paciente vai dizer para você que é terapeuta qual é a teoria que você vai criar para ele. Porque senão não tem jeito. Se ele tiver que ficar dentro de alguma coisa previamente estabelecida, você castra. Isso é uma das coisas que eu absolutamente não suporto. Então, eu começo por o que eu não tolero. Não tolero depois desse tempo de vida profissional, não tolero como pessoa, como ser humano, tudo que eu vejo que vai contra o direito de existir me deixa muito brava, né? Agora, o que eu aprendi é que a vida é feita de encontros, né? Eu encontrei com cada teórico que, de alguma forma, conseguia dialogar comigo. Tinham outros que eu lia e eu tinha lido. Tinham outros que falavam o que eu sempre quis falar e, às vezes, não sabia como. E, de repente, ele vinha e dizia. O encontro com os pacientes. O paciente é de uma generosidade do tamanho do cão, né? Você vai, eles pagam e ainda por cima te ajudam a entender da vida, a conhecer novos problemas, a ver caminhos diferentes de busca de solução. Paciente é uma coisa maravilhosa, não é?
paciente, cliente, seja o nome que ele receba, ele é sempre muito ativo na construção do dia a dia de um terapeuta, de um médico ou de quem quer que esteja em relação com ele. Então, eu penso que o que eu aprendi é que a vida é feita de relações e que, apesar da solidão ser uma questão inerente ao ser humano, e isto é mesmo, não é? A gente nasce sozinha e morre sozinha, porque o primeiro suspiro que você dá é o que te alimenta a vida. Você pode ter 9 meses de gestacional, quando você vai respirar a primeira vez sozinho, não consegue, já não tem mais jeito. E mesmo que você caia num desastre de avião, o teu suspiro é teu suspiro, não é o suspiro do outro. Então, a gente é só por natureza, é só por percepção de mundo, mas é nas interações que a gente acontece como ser e como vida, né? Então, acho que, para mim, o que eu principalmente aprendi é que a vida é feita de relações. E as relações são profundamente ricas, para que eu entenda mais de mim e do mundo onde estou. Fico muito emocionada, sempre, ao ler. O que a Rosana escreve e que eu bebo, introjecto toda a sua fala, toda a sua escrita e todo o seu jeito de ser, que essa espontaneidade, com todo o conteúdo que você tem, e com essa espontaneidade, eu aprendi muito com você e eu agradeço muito mesmo, que a gente, em setting terapêutico, pode ter todo o conteúdo e também pode ser espontânea, não ficando naquele patamar acima, mas sim com uma teoria sistêmica de igual para igual, porque temos a ferramenta para poder ajudar o outro. E eu agradeço muito. Rô, queria te agradecer muito. Você é uma pessoa que já me ensinou muito e eu queria te dizer que eu admiro imensamente essa mulher maravilhosa que você se tornou, que dança com a gente, que coreografa com a gente e que tem um olhar sempre tão generoso para cada troca na qual você participa. Então, eu me lembro como você me chamava da rainha dos cachinhos. Os cachinhos. Né? E que os meus cachinhos, eles foram me deixando, eles foram minguando. Mas você falava rainha. E quando você escolhe a palavra rainha, você me dá um lugar de nobreza na relação com você. E quando você me conheceu, eu era uma jovenzinha, né? Eu acho que eu tinha uns 30 anos de idade, sei lá. E você olhava para mim e me chamava de rainha. E eu estava ali diante de você, que era uma pessoa que eu admirava tanto e que ocupava uma posição tão importante, e eu, tão iniciante, recebi de você essa nobreza. Então, eu queria te dizer que essa capacidade de enobrecer as pessoas é muito sagrada. E eu aprendo muito com você. Muito, muito obrigada. Posso Você quer falar? só uma coisinha? Posso, Marquito, só uma coisinha? É só Sim. dizer como eu conheci a Denise, porque eu acho que é importante dizer, por causa da Rainha dos Cachinhos. A Denise estava numa reunião do encontro de formadores, ela tinha uma roupa preta, um sapatinho vermelho, o cabeça cheia de cachinhos e uma objetividade e uma determinação para dizer as coisas que absolutamente não parecia aos 30 anos. Parecia mais do que isso, porque trazia consistência. E eu fui me encantando por você, né?
meu encantamento por você é longo. Então, eu lembro até hoje do sapatinho vermelho, da roupinha preta, sainha e blusinha, e dos cachinhos. Era minha rainha mesmo dos cachinhos. Agora é dos cabelos longos, pronto. A gente pode se preparar para ir terminando. E podemos escolher um jeito de terminar, que não precisa ser abrupto, né? Que pode ser de um jeito, nosso jeito, né? Gostoso assim. E eu convido para a gente poder falar uma palavra que não precisa ser uma palavra curtinha, pode ser uma palavra recheadinha de coisas gostosas, igual a Rô, cheia de coisas gostosas. Cada vez que a gente se encontra, aparecem mais coisas gostosas ainda, né? A sua crença das relações, que eu acho que também nós partilhamos, com você toma muitas cores, né? Cada vez mais é como abrir um presente, um pacote que sai cada vez um presente diferente, um mais lindo que o outro. Que delícia. Eu convido para nós 5, e encerrando com uma palavra, alguma coisa que a gente queira deixar registrado nesse momento, que eu acredito ser de história mesmo, e de encantamento. Para mim, é o olhar que cima e enobrece. Eu gosto da sua perspicácia. Eu acho que você faz uma amarração que nos amarra junto. Isso é muito bom. Obrigada por permitir essa nova relação, Rosana. Rosana, para mim é uma honra estar aqui e eu quero agradecer muito. E eu agradeço por permitir eu entrar nessa dança trigeracional e conhecer a sua vida e poder conhecer tudo que você fez. E a minha palavra é gratidão. Eu posso falar a minha? A minha também é gratidão, né? Eu penso que é muito bom estar com vocês. Agradeço muito esse período que estivemos juntos. Queria ter mais vezes esses juntos. Acho que pode ficar para o Marquito ver como é que a gente pode, para a Denise, que tem um perfeito controle destas coisas todas que são de computador e diabo a quatro, coisa que eu não consigo de jeito nenhum. Ela entende que é uma coisa, não é? E agradecer muito essa oportunidade de estar falando com vocês. E eu queria me despedir fazendo uma coisa, colocando a máscara. Porque eu penso que a gente tem que registrar que é o nosso período de pandemia, né? Vamos deixar registrado isso, porque daqui 10 anos, se a gente for olhar para isso de novo, é uma lembrança interessante, né? Eu queria também dizer que eu estou muito grato, mais uma vez, por mais um encontro gratificante. Eu acho que é maravilhoso. E já te respondendo essa pergunta dos novos encontros, que é assim, eu estou assumindo a presidência do CEAF. E você está convidada, assim como a Ana Carolina, a Silvia Helena, a Denise, e na verdade todos nós terapeutas e outros colaboradores, a fazer outros encontros maravilhosos como esse, para a gente continuar nessa proliferação, dessa possibilidade de um mundo melhor, né? Afetivo, sério, estudioso, que leva em conta o passado, o presente e o futuro. E registrar esse momento com a máscara, eu acho que é tudo de bom. Eu vou lá pegar, peraí. Rosana, eu tenho 2 filhos pequenos e você fez uma pergunta que me toca muito. Eu tenho um de 7 e um de 6. Eu trabalho em casa e com a pandemia o meu marido veio trabalhar em casa também. Então faz 7 meses que nós estamos os 4
em casa. E você sabe que eu sempre digo que essa quarentena, ela precisava ter acontecido, porque nós nunca estivemos tanto cuidando um do outro e vivendo um com o outro e, de fato, juntos, né? Quando você fez aquela pergunta, o que a gente quer que fique dessa quarentena, eu acho isso tão bonito, uma reflexão tão bonita, porque é um período muito sensível, né? Mas Sim. é um período de muita união, de muito afeto, de muita reflexão, né? Eu acho que eu queria que todo mundo pudesse, quando um dia passar e a gente olhar para esse tempo, nunca sentir tristeza. Uhum. Eu queria que a gente pudesse olhar como um período que a gente tirou, sabe? Tirou aquele botão do seu jardim que a gente não viu e que apareceu, assim. Me faz a sua fala, eu fiquei com ela na minha cabeça e eu queria te contar isso. Eu acho muito bonita essa reflexão. Vou pôr a minha máscara. Olha, isso. Tal, darmos as mãos. Sim. Vamos dar as mãos assim. Ah, como nós quisermos, como nós pudermos. Assim, é isso. Muito obrigado, Rosana. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Silvia. Obrigado, Denise. Obrigada a cada um. Ó, 1000 abraços, viu?